Bom, essa belíssima escultura foi feita por Scopas, 2 séculos antes de Cristo, a partir de um único bloco de mármore. E aqui eu vou falar de planos imaginários e planos literais. Vocês já ouviram falar muito dos planos da anatomia, né? E às vezes, uma pessoa, por exemplo, isso acontece. Eu vou usar até o exemplo desse rostinho, porque em aula presencial já teve um aluno, foi engraçado. Eu falei assim, os planos do rosto estão errados. A pessoa olhou e falou, mas eu não estou vendo o plano aqui, ele é bochechudinho, tudo redondo. Então, não devemos confundir. A palavra plano nos remete a isso aqui, ó, parede, reto. Não necessariamente, estou falando de plano. Plano, quando a gente estudou geometria na escola, local no espaço onde o objeto se encontra. Eu estou percebendo que essa bochecha dele é redondinha. Existe uma leve curva aqui. Deixa eu colocar até mais fininho aqui. Ô, Rafa, desculpa te interromper. A sua Pode câmera falar. tá uma leve desfocada, cara. Sua webcam. Pois é, isso é... É de movimento, Eu peguei essa câmera aqui da Logitech, porque a minha estava fazendo isso. Eu tenho que dançar. Quando eu danço, ele me foca. Daqui a pouco. Eu tenho que ficar balançando e ele me vê. Não tem problema. Preconceito. Não reconheceu que tem uma pessoa. Você gesticula pra dar aula, então tá tranquilo. Pode prosseguir, cara. Aí o que acontece? Você olha aqui e vê que, tô percebendo aqui é redondinho, aqui é redondinho. Cadê os planos? Aí eu falo, não, aqui são 2 planos. Não, eu tô vendo 2 áreas curvas. Calma. Existe o plano literal, que é justamente uma área que é retinha, é meio planificada mesmo. Tipo aqui, olha aqui, ó, o topo desse dedo aqui dele. Olha lá, dá para ver que é meio planificado, sim, parece um retangulinho. Passa um polish ali, sim. Mas algumas áreas esse plano é de verdade. A maioria das vezes a gente fala do plano, um local no espaço onde as coisas estão. Olha, por exemplo, esse abdômen. Tem 2 planos nesse abdômen. Quando eu falar para você, esse abdômen tem 2 planos, você fez tudo em um. Aí você vai olhar e vai dizer, não, eu tô vendo curvas aqui, é tudo redondo. Sim, é redondo. Eu tô vendo uma peça arredondada, mas essa peça arredondada, ela tá deitada numa área, ela tá num local no espaço onde ela existe e deita ali em cima. Que local é esse? Aqui tem 2 desses locais onde essas áreas curvas deitam. Ou seja, aqui eu tenho uma área, aqui eu tenho outra área, tipo um notebook aqui aberto, aonde nessa área, nesse plano no espaço, existe aqui um abdômen curvo, deitado ali, é curvo, mas está deitado numa área que está inclinada, apontado para baixo. Aqui também é curvo, sim, mas deitado numa área que aponta para cima. Então eu te digo, os planos desse rosto você fez errado. Aí você acha que é da polish. Não, aqui é uma área curva. Mas perceba que é uma área curva em cima de um plano no espaço que aponta para frente no rosto dele. E aqui, de repente, tem um plano que aponta para a lateral, onde aqui, de novo, também tem uma área curva, mas uma área curva deitada num local no espaço que já aponta para a lateral. Então é importantíssimo entender isso. Que mesmo você tendo áreas curvas, ó, e essa curva que eu fiz aqui, e essa, que ó, é uma curva que deita e aponta para cima, e essa está apontada para frente. Isso aqui é muito fácil você traduzir, sabe como? Numa curva única. E ali no abdômen dele, quer ver uma coisa que é muito comum de acontecer? Isso aqui, ó. Um S, coisa que une... Ao invés de você, quebra em planos. Mas está curvo. Sim, está curvo. Mas deitado numa área imaginária, no espaço, existe um local no espaço que aponta para uma direção diferente. Toda vez que aquela área aponta para um local diferente, mesmo que em cima tenha algo ou curvo ou reto, propriamente dito, não importa. Aquilo mudou a direção bruscamente. Mudou a direção bruscamente, eu digo, esses são os planos da anatomia. E quer ver uma coisa interessante a respeito disso? Olha essa escultura lindíssima de Gustav. Ele é
Qual é o país dele, gente? Desculpa, não é irlandês, não. Mas, enfim, o que ele fez aqui foi a seguinte brincadeira. Quando a gente vê aqueles modelos em planos, todo planificado da anatomia, vocês já viram vários modelos assim, a 3D Total vende um boneco todo planificado também. O que aquilo quer dizer? Aqueles planos, nós não somos retos daquele jeito. Aquilo simboliza a área imaginária onde os nossos músculos ou as áreas curvas estariam deitadas em cima. Então você vê o abdômen aquela coisa reta assim. Então, sim, mas vai ter um músculo arredondado ou gordura, mas em cima daquela área reta. É como se fosse vestir aquela área reta com a musculatura. E aqui o que ele fez? Um modelo quase que todo com esses planos imaginários, onde em cima estariam os detalhes e as áreas mais curvas. Os planos imaginários, a gente pode dizer que são os próprios elementos primários da forma. É quem sustenta a forma. É onde cada peça está. E essa escultura é lindíssima. Você vê que, olha o olho, é só uma manchinha, dá a ideia de que tem um olho, tem quase nenhum detalhe. Não é que não possa ter detalhe numa escultura, não. Eu estou dizendo que o detalhe é só para detalhar. Todo o resto já veio de antes. Você vê que essa escultura já conta toda a história. Você vê um homem ali, provavelmente perdeu alguma coisa. Imagina que a fazenda dele pegou fogo, perdeu tudo. Ele se senta assim e olha pensando, o que eu vou fazer? E a mulher ali dando suporte, dizendo, a gente vai recuperar. Ou o nosso filho foi para a guerra, o filho acabou de ser convocado para a guerra, ele senta assim perdido, ela bota a mão no ombro dele e diz, ele vai voltar. Se ele não voltar, um dia a gente vai até ele, a gente vai encontrar ele no céu. E é uma escultura tão bem localizada nos seus planos, que olha o desenho que a luz faz quando toca. Olha que desenho lindo que a luz faz. Jamais a luz faria esse desenho tão gráfico, tão bonito, se o plano não tivesse exatamente bem colocado, justamente para receber a luz do jeito certo. Quando Galileu Galilei, sim, o físico, resolveu dizer que a pintura era muito suprema à escultura, porque o pintor, ele que dá a luz e a sombra. O escultor, não. A luz e a sombra está na natureza. Bem se vê uma sacada inteligente de um cara que não era pintor, nem escultor, não era artista. Esse é o perigo de pessoas inteligentes darem opinião de assunto que não conhecem. Elas convencem, combinam a palavra, falam algo que convence, mas elas podem estar extremamente equivocadas. Porque não existe suprema na arte. Não existe isso. Essa mania que a gente tem de brigar. Aí você acha que os pintores estão unidos? Não. O aerógrafo, coitado, é um Zé Ninguém. Quem pinta bem é óleo. E dentro dos que pintam? Você é digital, você não vale nada, eu sou óleo. Então a gente sempre quer separar. E ao analisarmos isso aqui, a gente vê que quando Galileu Galilei disse isso, ele não entendeu o seguinte, que o escultor, ele tem que fazer com que a luz e a sombra dê os formatos belos em cada posição da luz no dia de manhã até a noite. Sem conseguir botar a mão na luz e dizer como quer que ela seja, sem manipular, sem diretamente pintar a luz ou pintar a sombra. Ele tem que manipular e controlar exatamente qual o formato da sombra e o formato que a luz vai ter através dos planos, para onde ele vai virar a coisa. Quando ele faz aquela quebra certinho, a luz vem daqui, ilumina em cima, deixa embaixo na sombra. Quando a luz desce, deixa embaixo com luz ali com sombra. E vai criando os desenhos, porque a forma é que está controlando isso. Então a leitura de planos é importantíssima. A gente perceber quando que a forma muda de direção exatamente. Por exemplo, esse joelho é muito fácil a gente fazer um bolotão. E por mais que eu faça curva e detalhes, tudo isso vai ter que estar deitado num plano que é reto. E de repente o plano gira e vai para o lado, onde ali os outros detalhes vão girar e deitar apontados para o lado. E, de novo, mesmo que sejam curvas, uma curva num plano, aqui o plano quebra, aqui tem outra curva, aqui o plano, vamos dizer, quebra, aqui tem outra curva. É tudo curva no final, mas é muito fácil a gente olhar isso aqui e fazer assim,
Um negócio assim com um dem standardzinho, uma definiçãozinha, não. Sim. É uma curva toda que aponta para um lado, de repente você vai ver que a forma faz assim, ela vira. Como quem está dirigindo ali uma curva suave na estrada, de repente vem aquela curva muito íngreme. É isso que controla a forma. São as curvas íngremes, são as quinas, onde a forma muda de direção e ali cria o padrão da luz nítido. É aquilo que sustenta a forma, aquilo é o pilar da forma. A forma, a estrutura é garantida basicamente pelas áreas de quina. São as quinas que dão estrutura. Isso aqui não dá estrutura nenhuma. Agora, quando eu tenho um ponto, outro, e eu mudo de direção, mesmo que tenha uma curva, ela faz uma mudança nítida. Aqui essa forma tem estrutura, graficamente funciona. Eu manipulo a luz. A luz não fica só aquele degradezinho que vem luz, aí aos poucos vai sumindo, vai virando sombra e luz, parecendo tudo pintura em aerógrafo mal feita, não aerógrafo bem feito. Aqui não, aqui a gente vê a luz acabando nas costas, fazendo um desenho ali perto do quadril, descendo, separando o glúteo e de repente vira sombra. Tem degradê quase. Porque os planos estão bem estabelecidos. Então, estudem os planos de anatomia e não entenda plano sempre como algo literal. Essa é a dica que eu dou aí. Justo. Esse é o quinto elemento. Sexto elemento. A eterna discussão entre linear e pictórico. A escultura que eu mostrei é de Gian Lorenzo Bernini, fez ali São Lourenço sendo queimado vivo, a história de São Lourenço que foi queimado vivo quando disse que era católico. Bernini fez aquela escultura, concluiu com 15 anos de idade, ele era fã de Michelangelo, de uma geração depois. Ele fez aquela escultura, você via muito como ele estudava minuciosamente Michelangelo. Tem uma diferença entre o nosso estudo de hoje by Google, vendo tudo, conhecendo o mundo, só imagem 2D, ou cara, tudo isso tá sempre à mostra ali neles. Você tá na Itália, você vai direto no museu, pega o seu caderno, olha assim. Ah, eu não posso fazer isso. Então, uma coisa maravilhosa, modelar, desenhar, seja o que for, pessoas que estão na sua casa. Você tem contato, fala mãe, pai, avô, tio, mulher, marido, namorada. Pô, tu tá fazendo o que? Tô lendo um livro. Pô, fica quietinho e meio de lado assim que eu vou ver e vou desenhar. Você vê que é bem mais difícil. Mas a tridimensionalidade do mundo real, a profundidade ali, você olhar a pessoa, olhar o papel, te dá um conhecimento muito bom da forma. Não estou dizendo que não dá para estudar com foto. Estou dizendo que é também um recurso que as pessoas não estão usando. A gente hoje em dia não usa, a gente fica muito em casa. É complicado. E é bom sair e ver isso. E a museus, às vezes na praça, perto da tua casa, tem uma escultura, uma fonte bonita, vai lá, olha, observa, desenha. É por isso que você trabalha com modelo novo, não é? É bem difícil. É uma análise bem mais complicada, cara. É, verdade. Você pega umas fotos de uma pessoa nua assim, desenha, assim, tô pegando o jeito da proporção. Aí você bota uma pessoa de verdade, nossa, você se não acha no papel de jeito nenhum. Então é verdade. E linear e pictórico são duas posturas de ver a forma de um jeito diferente. E a gente pode dizer que uma se sustentou desde da pré-história ali, passando por Egito, herdou tudo isso, os desenhos na época da Grécia, Roma, Antiga, a Idade Média ali, entre o século II, III até o século XIV, século XV, aí vem Botticelli, da época de Leonardo, os dois juntos, dois molequinhos, eu via eles, correndo para lá e para cá, os moleques levados, e eles estavam estudando no ateliê do Andrea del Verrocchio, que não tinha escola. A escola começou em final do século XIX, mas tinha ateliê. Às vezes o cara dizia assim, vou pagar para o meu filho ficar no teu ateliê o dia inteiro. Aí, tá bom. Aí, vai, mexe a tinta aí para mim. Vê como é que eu tô pintando. E assim eles iam aprendendo. E tinha uma molecada grande no estúdio do Andrea del Verrocchio. Andrea del Verrocchio, um artista fenomenal. E os molequinhos, Botticelli, Da Vinci, tudo ali junto, coleguinhas crescendo junto. O Botticelli
Rafael Sanzio, que é de uma geração depois, eles tinham chamado desenho linear, que foi o que perdurou até aquela época. Linear vê o mundo em linhas, toda separação de formas, como por exemplo aqui, quando eu estou olhando o Rembrandt, a pessoa olharia isso, ela não ia ver só a sombra, ela vê primeiro que tem entre essa sombra e essa sombra, ela vê que mudou de sombra, então ela enxerga a linha, ela enxerga só as bordas. E ela desenha só fazendo essas linhas, e depois tenta fazer uma sombrinha no meio. Mas a primeira separação e compreensão dela da forma é ver as linhas, ou seja, as bordas que separam um elemento do outro, e ele vai lá e faz um risco. Aí você vê desenho em quadrinho, tem muito disso aqui, ó. Vem, faz a linha até aqui, depois faz isso. Faz aqui, às vezes até interrompe, continua, mas é tudo linha. Até porque se você pedir pro cara pintar, manchar um quadrinho inteiro, ele vai levar 10 anos. Tem uns raros quadrinhos que são assim, mas a maioria... O resto é fechamento sensorial da forma, né? Você não precisa completar. Exato. Isso aqui, né? Isso aqui você entende como sendo uma coisa única. Sim. Mas você vê que é desenho tudo em linha. E na época, Botticelli, toda essa galera também, você percebe aqui o nariz, uma marquinha nítida. Tudo são linhas nítidas, marcando quando começa um elemento e começa outro. No linear, as formas, os elementos, a ponte entre os elementos está separadas. Aqui acabou a pálpebra, começou tal coisa, mas bem linear, ali, bem delineado direitinho, onde começa uma coisa, onde termina a outra. Não é feio, é bonito. Mas depois o homem, vamos dizer que teve uma certa evolução no método de ver a forma. E essa evolução começou com esse cara chamado Leonardo da Vinci. Graças a da Vinci. Foi ele quem um dia olhou e questionou, falou assim, olha, a gente sempre desenhou linhas. Aqui, ó, linha, tem uma linha aqui, linha. Ó, acaba o dedo, começa o tronco, tem uma linha riscada ali para separar. Da Vinci olhou e disse, o mundo não tem linha. O pessoal, sim, não tem, mas e aí? Como é que você vai representar isso? Você tem que ter a linha para depois fazer a sombra no lugar certo. Como é que você vai tacar a sombra sem ter ideia de onde está a linha? Então, Da Vinci, que também cresceu na escola da percepção visual do linear, começou a criar uma técnica chamada sfumati, que é derivado da palavra esfumaçado em italiano, onde ele até fazia o esboço em linhas, fazia algumas coisas em linha, mas depois ele ia esfumaçando, girando ali e espalhando, escondendo a linha, espalhando, deixando a coisa, uma transição mais suave. Repara que é difícil sentir linha. Você tem uma mancha aqui, ó, entre o nariz e o buço, mas não tem nenhuma área que você vê um risco nítido. É só uma mancha. Reparou? Total. Aqui, ó, você não vê linha. Você vê uma manchinha escura, uma manchinha meio borrada. Tudo bem, entre a pálpebra e a parte de cima tem uma prega aí, né? A forma quebra mesmo. Mas, de uma forma geral, ele fazia coisa ainda meio que no linear, mas ele questionou e falou, o mundo não tem linhas. Aí o pessoal, sim, mas como você vai desenhar? Você tem que representar a linha, é um jeito gráfico. Não existia fotografia, os caras imaginavam que uma coisa podia ser representada sem linha. Ele falou, não pode ter linha. E ele começou a trabalhar isso, e o ápice foi quando ele fez Mona Lisa, onde muitas pessoas não entendem, digam, tem pintura hoje mais bem feita. Tem. É muito fácil você evoluir quando alguém já te deu algo. E foi ele quem olhou e falou, para tudo, não existe linha. Vou começar a desenvolver uma técnica que não tem linha. Todo mundo, como assim tem linha? Não tem. E ele criou o esfumato. Aliás... Depois... Oi? Desculpa, mas aliás... Não, imagina. Eu acho que a maior dificuldade de você, quando está estudando a arte, é você finalizar a forma com o esfumaçado. Né, você pega uns quadros, é que aqui você tá pegando bem classe, você pega Boris Vallejo, por exemplo, também, Frank Frazetta, os caras terminavam tudo também na fumaça, ou na luz, ou na sombra, né, é exatamente como você está dizendo, o cara representa sem traços, traços tá na parte mais interna, isso é um desafio, tá maluco, cara, é muito desafio mesmo. Sim, é ver a mudança de forma dos planos que eu falei antes. Opa, aqui mudou de direção. E aí ele mancha, mostrando aqui. E
Na escultura, os caras entendiam também, olha ali, o pensamento linear do desenho está indo para a escultura. Você vê que as formas eram todas riscadinhas e marcadas. E a escultura, depois de Da Vinci, por exemplo, veio a escultura que eu mostrei antes, veio Bernini. Bernini era um escultor que tinha o olhar pictórico, o olhar que não era em linha. Então, a forma dele, ela quebrava e gerava planos diferentes, em nenhum momento de um risquinho. Tipo, entre aspas, quem conhece o ZBrush, um Dam Standard, riscando ali e mostrando a divisão. Ele faz o abdômen, vamos dizer, ele quebra num plano aqui, de repente aquilo vira e quebra, mas não tem nenhum risquinho no meio. E depois de Da Vinci começou a vir toda uma escola, aquilo se espalhou pela região da Antuérpia, Flandres, Antuérpia, atual Bélgica, Flandres, atual Holanda, e onde, inclusive, Peter Paul Rubens foi estudar em Roma, vários artistas da época, e Jan van Eyck, que é de antes, ele era linear, e ele era dessa mesma região, que foi quem desenvolveu a pintura a óleo, ele tinha também um olhar linear. Quando veio a nova galera, começou a estudar esse indivíduo, que as pessoas às vezes falam, né, Mona Lisa não é grande coisa. Não, foi ele quem começou. Aí olha lá, a diferença extrema no tipo da pintura entre Rembrandt e Botticelli. Não é só a pintura que é diferente, é o jeito de analisar a forma já era completamente diferente. E isso se estendeu para a galera da escultura. E olha, eu vou mostrar uma imagem bonita. À esquerda, Christoph Carbonell, que procure esculturas do Christoph. Lindíssimas. Coisa linda. E a gente vê... linda. Nossa. E a gente vê esse olhar pictórico, onde ele dá mancha, ele tira coisas. Você quer ver uma coisa aqui no zoom? Vamos olhar no zoom? Manda. Para ver uma coisa. Dá uma olhada o que o puto fez. Ué, eu não posso desenhar no zoom? Sacanagem. Mas olha, por exemplo, a caixa torácica. Eu, muitos alunos, Thiago Lacerda, todo mundo que quiser esculpir, Anitta, qualquer um. Uhum. Quando começar, vai fazer o seguinte, vai olhar uma referência como essa, vai no desenho, ou na argila, ou nos brushes, ou seja lá onde. E, por exemplo, essa costela vai fazer assim. Vai vir. Quando você vê, tá aquele monte de Dam Standard. A linha começa aqui, ela vai pirulitada, ela só termina aqui. Uhum. Vai estar aquele troço marcadão assim. Assim, não, cara. Não, mas tá ali, eu tô vendo as definições. Então. Vamos lá. Aquilo que o Daniel acabou de falar, que o cérebro tende a completar a forma. Você vê uma linha, daqui a pouco ela se interrompe, continua. Você entende como uma coisa única. Uma das correntes da psicologia que estudou isso foi Gestalt. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando olha esses 3 pontos? Triângulo. Mas eu não desenhei triângulo. Sim. Quem desenhou o triângulo foi você com a mente. E Sim. pior ainda, se a gente fizer em traços assim, né? Nossa, você vê um triângulo. Quando a forma tá assim, sabe como é que a gente faz? A gente faz assim. Sim. Porque a gente entendeu o triângulo, mas ele não tem. Eles são traços Sim. e não triângulo. É o que vai acontecer aqui, mas muito tipo vai. Não é que pode acontecer, vai. Até a gente começar a olhar e dizer, não, peraí, a forma, ela não é bem assim. Olha aqui. Eu percebo, não sei se vocês estão vendo a seta aqui do... Ela vem aqui, por exemplo, com a leve quebra de plano, é muito suave. Aqui, por exemplo, ela vem, chega aqui, ó, ele meio que simulou uma pele, um músculo por cima, a própria retenção líquida, alguma coisa, onde na pessoa real teria uma redução da definição ali. Então ela vem, chega aqui e para. Ó. Aqui não tem definição. Aqui sobe, aqui tem uma amassadinha, não tem quase nada, de repente tem uma definição, volta a não ter e depois tem um corte. Aqui, por exemplo, ó, tem uma leve definição aqui, tem uma sensação de 2 planos que quebram, tá? Um plano assim, de repente vira e acabou. E essa definição da costela, ela vem um pouquinho mais forte aqui, um plano forte aqui, onde quebra em relação ao plano do abdômen. Quando chega aqui, vem quase nada, ó, você sente que tem querendo ser uma quebra de plano aqui. Só em sentir, o cara, é normal, eu fiz, até o Ney Mato Grosso fez,
Pegava aqui direto, ó. Quando vê o modelo tá todo assim. Todo riscado. Isso. Tá tudo com bordas nítidas, ou seja, você e você não vão brincar. Vocês não se falam. Não pode estar junto, não pode harmonizar, não pode conviver. Porque no pensamento linear, as formas se separam. No pensamento pictórico, as formas se unem. Perfeito. O que é pictórica? O que é pictórica? Música clássica, totalmente pictórica. Eu vou mostrar. Mostra. O que é uma linguagem fluente? Uma linguagem fluente, você fala, hoje em dia. Hoje em dia as pessoas gostam... É diferente de hoje em dia, as pessoas comem tomate. Quando você fala, fluência, integra as palavras, você não precisa falar certo. Uma pessoa que nasceu no seu país e não estudou e fala errado, mas ela é fluente. Ser fluente não é falar certo. Ser fluente é falar, sem pensar, é intuição já. E 2, a linguagem está integrada. A forma não está quebradinha. Amanhã eu vou à praia. A praia vai ser boa. Ponto. E vai. Aqui, aquilo é integrado. E você pode ver que toda essa escultura é assim. E à direita, meu ex-grande mestre aí, por um tempo curto, infelizmente, 6, 7 meses, 8 meses, Maurício Takiguchi, desculpa. Maurício também é um dos mestres do pictórico hoje do mundo atual. É um cara que tem que pegar essas pinturas e botar nos museus da Europa, aqui, galera olhar essas imagens incríveis. E o Maurício, você vê que assim, o controle da forma é tão grande que mesmo quando ele quer só fazer uma mancha, a mancha já diz tudo. É impressionante quando a forma ela é tão bem localizada que, ó, mesmo botando pequenininho, se botar menorzinho ainda, parece até que tá hiper detalhado. É verdade. Parece que ganhou mais detalhe agora. Isso. Quando você aumenta, Olha. você vê, olha o olho, tem uma mancha ali suave, uma quebra de valor tão suave. Valor quanto a área escura, ou claro. Uma quebra de valor tão suave que aquilo ali já simulou algo. Só que a localização daquela quebra tá tão correta que você vê, tá tudo manchado, mas você vê o olho e você vê o olhar meio perdido, meio louco, meio melancólico assim, meio sem ar ali, aquele cara. O dente, ó, é uma manchinha que faz assim, e você já viu, já sentiu, é tamanho o controle, a simplificação vem do controle. Que você sente o dente, de repente você sente meio que uma baba ligando a parte de cima e meio que banguelo, ó, dos outros lados. Você sente tanta forma com muito pouco. Muito pouco entre aspas, né? Muito pouco de conhecimento. Muito pouco de realmente quebras. E a quebra da forma tá tão interessante. Então, essas manchas são os planos mais importantes da forma. Depois você vai detalhar, delinear um pouquinho melhor, fazer porinho, aí depende da situação, se você vai precisar ou não, para o fim que a sua arte está tendo. O que vem depois daí é preparar ela para o fim que ela vai ter. É game, é cinema. Mas o que está antes, tanto esse tipo de pintura como a mais realista de todas, ela tem isso aí por dentro. Ela tem essa estrutura. Magnífico. É animal demais. Magnífico. Né? E é interessante que até esses riscos da pincelada, essas manchas, ela tem uma direção que lembra a fibra da pele. Nada ali, não tem nada jogado. É muito fácil você pegar uma pessoa que não entende e dizer assim, mas isso aí que é com preguiça. Rembrandt, século XVII, quando ele começou a pintar assim, ele foi acusado na época de ser preguiçoso. Detalha, tem que detalhar. Aí ele dizia, mas não precisa. Toda vez que alguém quebra um paradigma, não adianta. Aí vem os fofoqueiros. Gemer. Imagina a época do cubismo, então, né? Pega Picasso. Meu Deus. Aí ele pronto, nego vai matar o cara. Vai matar. Entendeu? Mas pesquisem, Maurício Takiguchi. Óbvio, quem tiver em São Paulo, tiver tempo, cara, é baratíssimo o curso dele por mês. E é uma vivência, uma escola de pensamento.
E o Christoph Carbonell, dá uma olhada, porque as esculturas dele são lindíssimas. Olha o olhar tá de verdade, o bicho meio zangado, olhando assim, tá absurdo. Nossa, formidável. Essa é a relação, né? Pictórico e... Tô vendo as artes dele aqui. É lindo. É de chorar. Aí você tem outro para vocês olharem a arte de chorar no museu aí nos Estados Unidos e no Texas. Inclusive, estão no museu, mas você pode comprar a peça. Uhum. Tudo bem, né? Se você for rico igual a Xuxa, você compra. John Coleman. E ele viveu muito tempo com esses indígenas. E, cara, você tem que ver, eu não botei aqui, sacanagem minha, a foto do estúdiozinho dele, aquela casa de campo, toda de madeira, bonitona, sabe? Você vê que tá sempre frio, ô delícia, com aquelas peles de urso. Uhum. Urso sintético, tá? Ninguém matou o urso, não. Sim, sim. E ele ali no estúdio dele pintando e esculpindo, ele faz as duas coisas, pinta, desenha, esculpe, cara, é incrível. E essas esculturas dele são magníficas, né? Totalmente pictórica. Total. E quando eu falo aqui agora, já mudando de assunto, direcionamento da forma, é que a forma, ela por baixo da pele tem músculos, osso, tendão, veia, tem o próprio movimento do corpo, aquilo ali empurra a pele e molda a pele. Uhum. A direção com que empurrou, essa direção, ela é interessante de sentir, ela é subjetiva, não tem regra. Mas a gente sente, por exemplo, pega uma área óbvia, tipo, corte aqui causada pelo corrugador, daqui vem essas rugas, a gente começa a sentir como a forma ela vai mudando de direção. Parece aquele mapa eu sempre falo isso, aquele mapa de correnteza marítima. Sim. E ela às vezes pode cruzar, né? Pode estar uma forma vindo para cá e outra cruzada. A gente observa como sentir, se conectar, o cabelo é bem óbvio de perceber, se conectar com o sentido dessa forma, com a direção e conectar muitas das nossas pinceladas iniciais nesse sentido. Muitas das vezes eu giro com o pincel, fazer manchas assim, mas muitas bases também, a construção básica óssea, da esfera até uma coisa óssea, você vê que direcionando no sentido que você se conectar e sentir, é diferente de pincelar assim, caos. Sim. Uma linha não tem relação com a outra, ou seja, eu fiz essa linha, qual é a próxima? Você não faz ideia, caos, ela pode ser assim, pode ser assim. Agora, se não for caos, se for ritmo, se tem isso, a próxima você, ela deve ser assim, ou ir para cá, mas uma meio que aponta e dedura qual vai ser a próxima da sua continuidade. É a definição de ritmo. E o corpo humano, ele é todo baseado nesses ritmos. A forma, o osso, as árvores, répteis, as ondas do mar, tudo são formas que se conectam. Então, se essas pinceladas, vocês vão ver na prática um pouquinho, se eu me conectar com isso, eu também acho a forma uma velocidade boa. E até quando você pincela, isso é legal. Tanto pincelando assim, como pincelando em círculos, pode ser a mesma coisa. Por quê? Eu posso desenhar um triângulo assim, né? Como eu também posso desenhar um triângulo assim, ó. E no final é tudo triângulo. Pictórico tem muito disso. De manchas, que no final, bum, dá uma estrutura perfeita. Então, mas até essa mancha, ela tem a direção que a forma está me apontando. Impressionante isso. Como isso é gostoso de se estudar. Sensacional. Não é maneiro? Nossa, demais, cara. Maneiro. E até me desperta uma curiosidade. Antes, dar um aviso aqui que o grande André Castro tá vendo a live. Fofo demais. Esse cara é foda. André, meu gostoso. Cara, aí que vem, né? Uma discussão que eu já vi aluno comentando e tal. Por exemplo, você tá falando sobre essas formas pictóricas e tal. Aí que vem a discussão, né? Se isso é realista ou não. Né? Vai ter gente que vai pegar e vai falar que isso não é realista. Entendeu? Porque tá faltando poro, tá faltando isso, aquilo, etc, etc. Mas pra mim isso ainda tá realista, cara. A arte finalização tá realista.
Entendeu? A pele não tá realista, todo o resto tá. Então mas a diferença disso pro realismo é que manchou. Pronto, já tem a forma. Agora eu quero deixar realista, eu vou lá e boto os detalhes em cima. Sim. O ponto aqui, a gente não tá falando de uma distorção, no caso do cartoon, que é outro tipo de arte, ou de caricatura, a gente tá mostrando, por exemplo, esse rosto aqui. Se eu cheguei até esse ponto no ZBrush, para isso aqui agora ficar no sentido realista, vamos dizer, de as pessoas não verem nem que é escultura, olhar o poro, nossa, é a partir daqui. A partir daqui eu vou agora alisando, fazendo porinho, eu vou dando aquele acabamento final. O que eu digo é que tanto essa que foi até o último detalhe, acabamento final, como essa que está nesse ponto que vocês estão vendo aí, as duas passaram por esse ponto. É que uma parou nele e a outra continuou. Mas todas chegaram no ponto em que primeiro você fez a estrutura. Você vê Alex Oliver mesmo esculpindo em argila? Você vê aquele monte de marca da argila que ele pegou, esfregou assim com o dedo e colocou? Então você vê aquelas marconas assim da argila. Depois ele vai alisando. Até onde ele quer, né? Tem parte que ele deixa mesmo marcado. E quando coloca ali uma quantidade de massa e puxa assim com o dedo e coloca... No que ele esticou ali, colocou aquilo tá com precisão, dando a direção certa daquela forma, daquela pele esticada ali, no volume dela ele já tá tirando o quanto quer no dedo. Então, a gente sem olhar treinado, vê o cara esculpindo e diz assim, parece fácil porque você não tá percebendo essas coisas. Se perceber, você olha aqui, não, caraca, olha a precisão do indivíduo. Que ele bota assim, ó. Quando você vê que aquilo ali não é só um tacar, que tem uma precisão do caramba. Friamente calculado. Quando o Grassetti, por exemplo, está modelando e ele está ali com bastante polígono, aí ele faz uma marca rápida da smooth, Aquele smooth não é um esfregão assim. Ele está modelando também, como se estivesse com o dedo puxando e dando smooth, esticando a forma certa. Porque se ele gira assim tudo, parece que está tirando definição e tirando todos os planos, acabando com o que ele modelou. Não, quando dá o smooth, aquilo tem direções mesmo de quem está ajudando a modelar, criando planos ali, suavizando, puxando uma parte. Então, tudo aquilo ali está trabalhando a forma. Então, quando você está com o olhar mais afiado, você vê, danado. Mas, mesmo a forma detalhada, a estrutura dela, o início, quando você pegou a esfera e começou a pincelar, ela chegou nisso aqui. Ela não precisa estar com essas marquinhas. O cara não precisa detalhar a marquinha, que essa marca vai ficar na própria argila. O ZBrush não vai criar isso desse jeito. Mas vai ficar aquelas marcas, por exemplo, do pincel, do Clay Builder, por exemplo. Então ele tem aquilo até um momento. Depois, se eu quiser continuar, eu detalho. Mas antes de detalhar, passa por aqui também, entendeu? Show de bola. E o detalhamento, ele não pode acabar com a sensação pictórica que está atrás. Vai sumir essas manchinhas, que não é a manchinha da argila que dá o pictórico. Não, é a forma. Você vê, por exemplo, no olho, tem uma definição aqui nessa pálpebra. De repente, aqui ela meio que some a definição. Vou dar um zoom do bom. Ela vem, chega aqui, ela meio que quase sumiu a definição. Depois vem mais forte de novo, uma quebra de plano, depois sumiu. Aqui também, vem a definição suave, sumiu a definição aqui. Aí tem um buraco, quebra aqui e depois vem ela. Essa variação é só mudança de plano. Plano, aí vira um plano só, quebra em dois, vira um plano, quebra em dois. É como uma pessoa com olhar pictórico vê. Quem ainda está com um olhar muito linear, vai fazer isso aqui, ó. E vai fazer com o Demstand um risquinho, marcando a borda, tipo uma cerquinha. Até aqui a fazenda é minha. Se tu entrar aqui, tu entra na porrada. Marca minha terra aqui. Cerca. Não vamos conviver com o próximo. É o olhar linear nessa questão de lidar com a forma. Aí, quando a gente vê a observação da anatomia. Por exemplo, isso aqui é um ecorchê que eu estou fazendo, ainda vou lançar. Mas, o que acontece? Quando a galera vê esses ecorchês, geralmente, é engraçado que às vezes dá um efeito bem negativo. Porque tudo que a pessoa está vendo ali de músculo, ela vai marcando demais. E quando você observa a anatomia, além de tudo que eu falei, você também, tudo que... Parece que a gente percorre em 2D na imagem, né? Olha que está em cima, que está embaixo. Agora eu tenho que olhar também e sentir a profundidade, sentir o Z.
sentir que aquilo é uma forma óssea mais quina, e aquilo estaria por trás, e aquilo eu pincelo e faço primeiro. E quais as formas que eu vou fazendo por cima depois? O que vem por cima? O que eu faço antes? Qual é a forma que eu marco? Não precisa fazer um crânio bonitinho, todo detalhado. Mas qual é a forma que eu marco antes e quem que eu pincelo por cima do que eu pincelei? Qual é a pincelada que vai estar por cima da de baixo? Sim. A pincelada que está por cima simula o quê? E a de baixo simulou o quê? Então, essa percepção da anatomia, e o Ecorché tende a fazer com que as pessoas criam modelos com muita definição muscular. Mas olha essa imagem aqui que tem essas linhas verdes, ela mostra que a gente também tem que analisar em grupos. Espera aí. Esse grupo inteiro, qual é o formato dele? Esse grupo inteiro, esse músculo com aquele parece que vira uma coisa única. É muito comum a gente perceber, por causa da gordura, isso aqui como uma forma única. Aí você tá pegando aqui glúteo médio, glúteo máximo, tá pegando o oblíquo aqui na parte de trás. Sim. Uma borboleta. Mas geralmente a galera corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Então, também analisar a forma unida. E, de novo, tomar muito cuidado, porque quando a gente estuda por dentro, a gente descobre coisas e depois quer simular tudo, só que de forma igual. Sem entender que existem coisas que vêm e fala com a voz muito baixa. Uma sensação óssea que está ali, quebrando um plano muito suave. Aí depois vem uma camada de músculo, bom, aí tem algo por cima que está falando alto, mas tem uma coisa lá embaixo que está falando muito suave. Então, quando a gente olha o Ecorché, a gente vê que tem um monte de coisinha, aí coloca tudo aquilo no mesmo volume. Porque aprendeu, eu vi que tem um ossinho ali, que tem uma definição ali, puxa tudo para cima e fica tudo marcado. E a gente tem que entender que existem coisas que precisam estar com essa sensação de estar mais funda e coisas com a sensação de estar mais para fora. Maravilhoso. Daí eu falo das vozes da forma. Por que eu falo das vozes da forma? Vozes eu botei entre aspas pelo seguinte, porque a forma, ela como se dissesse alguma coisa, né? Uma mudança de plano ali, ela mostra que aquilo quebrou plano e aquilo recebe uma luz e te mostra diferente. E é muito comum a gente olhar imagens como essa, por exemplo, isso é direto, eu fiz e eu dou aula há muitos anos e todo mundo faz. Por exemplo, essa definição, tá vendo essa separaçãozinha aqui? Essa, as pessoas fazem, é normal, com a mesma intensidade dessa, trinca tudo. Onde ele vê uma leve forma. E aí no final, um modelo, que tá aqui a área do modelo, ele tá todo assim, cheio de detalhe. Você não tem uma área que é detalhado, espaço, detalhado, espaço, detalhado, espaço. Você não tem isso. Como aqui, por exemplo, é um excelente exemplo, aqui também é um excelente exemplo em que existe uma eleição de quem vai falar mais alto, quem vai falar mais baixo, quem vai falar mais baixo ainda. Quem é o personagem principal, quem é o coadjuvante e quem é aquele figurante que está lá no fundo. Se a voz da buzina e o som ambiente do filme estiver mais alto do que a voz do ator, e todo som é o carro que está passando no fundo, as pessoas andando, o barulho de uma cena de um filme, as pessoas estão andando, tá aquele barulhinho de pessoas falando na rua, um salto no chão, uma musiquinha do fundo, todos ele pega o som de tudo e levanta tudo, deixa tudo igual. É um modelo. Quando a gente está iniciando, a gente faz exatamente isso. Tudo quanto é coisinha que a gente aprendeu aqui, a gente quer botar no máximo e não perceber que existem vozes com mais intensidade. Aqui essa carona dele mostrou que toda a contração está aqui. Essa vai ser a maior definição. O resto é tudo suave, ó. São figurantes na cena. Não chamam atenção. Você não fica batendo o olho nessa área e ela fica te chamando a atenção. O que te chama é isso. Mas essa área também, se você tira e deixa completamente liso, fica estranho. Falta algo. Então existe aqui uma eleição das formas, quem pula, quem fica suave. Você vê, por exemplo, aqui a definição aqui bem mais forte, ó. Vê nessas rugas? Essa, aí vem todas as linhas da ruga. Começa aqui muito forte. Imagina uma pedrinha que você taca na água. Primeira onda é bem forte, aí a onda vai ficando mais fraco, até sumir. É isso aqui. Aqui foi o maior impacto da ruga.
como se a pedrinha tivesse sido tacada aqui, ó. Isso aqui é uma parte da onda. Ela vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. Que aqui foi a maior contração, susto. Se eu boto todas as rugas na mesma intensidade, você não vê direito qual é a área que realmente está pincelando mais e fazendo a maior contração.